nós temos que responder uma pergunta do Juliano Nascimento. Ô Juliano, tudo bem? O Juliano perguntou o seguinte: pensando em quilometragem, qual seria o aumento ideal de quilometragem de corredores iniciantes para minimizar o risco de lesão? Tem um estudo, Juliano, muito bacana, que foi publicado este ano, de um cara chamado Tim Gabbett, da Austrália, e ele fala o seguinte: que tal se você somar a carga dos treinos das duas últimas semanas? Você soma lá a carga, tá? Pode ser em volume, pode ser em intensidade, pode ser uma combinação dos dois fatores. E daí, com base naquela carga média das duas últimas semanas, a sua próxima carga ela não pode ser maior do que 20% do que a carga crônica, que é aquela média que você está utilizando. Ou seja, se ela não for maior do que 20%, a chance de você lesionar o seu atleta é muito pequena, tá? É muito pequena. Então, ou seja, o que você não pode fazer é hoje você vai correr, por exemplo, 3 km e amanhã você vai correr 10, tá? Vamos evitar isso aí. Você pode ter certeza que se houver uma progressão bem suave na carga, com certeza o seu aluno não vai se lesionar. Sérgio, você sabe que aí, pessoal, eu vou lançar a mão de um dado de pesquisa nosso. Ainda quando eu fiz a coleta de dados do meu doutoramento, a primeira parte dele foi em esportes cíclicos, né? Então, nós dividimos naquele momento, eu vivia lá fora do país, e o orientador na época, o professor Matviev, sugeriu para mim dividir o mundo em 8 regiões. Então, nós fizemos uma divisão do mundo em 8 regiões. E aqui a América Latina, a América do Sul, ficou numa das regiões. Então, o que foi interessante é o seguinte: nós aplicamos um questionário em treinadores que treinavam provas de fundo aqui na América do Sul, tá? Tanto no ciclismo, na corrida, no triatlon, né? E na natação. E aplicamos questionário, por exemplo, no continente asiático, no continente europeu. E quando nós fomos comparar os volumes de treino, nós verificamos que a América do Sul, de uma forma geral, tínhamos como destaque o Brasil, que foi onde eu mais coletei dados. Os nossos treinadores trabalhavam 25% mais volume do que o resto do mundo. Então é interessante porque há muitos anos, desde a nossa história, desde o nosso início, que nós trabalhamos um volume muito maior do que o resto do mundo nas provas de resistência. E os nossos resultados não têm sido a contento com relação ao mundo. Nós precisamos prestar atenção nisso. Nós não precisamos correr volumes tão exagerados, não precisamos crescer volumes tão exagerados, 5%, 6%, 10%, aos pouquinhos. E chega um momento, depois de 3, 4 anos de trabalho, que o volume não se mexe mais. O Sérgio treinou durante muitos anos, né? Então, já no final da carreira, ou seja, nos momentos que ele atingiu a alta performance, o Sérgio correu para 28 e 28 e pouco, 10 km, né? 29 minutos o 10 km e os 5 mil metros, quanto? 14 minutos e pouquinho. Então chegou um momento que estabilizou o volume do treino. E a busca da performance, nós buscávamos por outras variáveis, né? Ele é treinado pelo professor Paulo Roberto Oliveira, a gente sempre acompanhou tudo isso. E, na verdade, outras variáveis é que foram determinantes, como melhora da força, melhora da técnica, melhora da amplitude, a tática de corrida. Essa tática eu não me refiro somente com relação ao adversário, a tática consigo próprio, né? Se experimentar durante a prova, né? Uma hora correr num ritmo constante, outra hora correr o início da prova mais forte, outra hora correr o início da prova mais lento, o final mais forte, enfim. Você vai se conhecendo, não é uma semana, nem um mês, nem um ano, é muitos anos.